Olá, aluno do sexto ano, aqui é a professora Moísa e hoje daremos continuidade ao PET, segundo bimestre de língua portuguesa. Estou aqui na página 17, semana 5. Coloque em destaque no seu material impresso ou no seu caderno o tema de nossa aula, que é entrevista. Faça também um resumo a partir das marcações em rosa. Vamos na leitura? Querido estudante, você já imaginou como seria interessante poder conversar com aquelas pessoas que admiramos de longe? Nossos ídolos, cientistas ou celebridades, por exemplo. Poder perguntar sobre suas vidas, os seus estudos, sua trajetória ou opinião sobre determinado assunto. Se esta pessoa for alguém famoso, é improvável conseguirmos ter esta conversa. Mas existe um gênero textual que se desenvolve com o objetivo de satisfazer essa curiosidade, ou até de conhecer mais sobre um determinado assunto do ponto de vista de um especialista ou de alguém que tenha uma perspectiva interessante sobre ele. Trata-se da entrevista, um gênero textual em que alguém responde perguntas de um interlocutor que se preparou para investigar tudo de interessante que o entrevistado possa dizer sobre si ou sobre o assunto tratado. A apresentação. A entrevista envolve entrevistador, aquele que formula e faz as perguntas, e entrevistado, aquele que responde às perguntas. O trabalho do entrevistador começa muito antes que ele possa se encontrar com o entrevistado. Para fazer uma boa entrevista, o entrevistador precisa conhecer a história e o trabalho de quem irá entrevistar. Definir de qual assunto irá tratar o texto e só então elaborar perguntas que sejam relevantes para o assunto que se pretende tratar. O assunto da entrevista pode ser o próprio, ou melhor dizendo, a própria vida do entrevistado, como acontece muito em entrevistas com celebridades. Ou pode ser algo que o entrevistado tenha autoridade e domínio para explicar. Nós vimos sobre essas questões na semana 2. Que tal voltar e fazer a leitura das partes importantes da semana 2? Após esse processo, nós temos as atividades. Leia o seguinte trecho de uma entrevista. A entrevista é com Átila Yamarino. Vamos conhecer um pouco dele a partir do Twitter dele inicialmente. Você está observando aqui a foto, né? Aqui a descrição sobre ele, que ele é um divulgador científico e explicador do mundo por opção. Temos aqui o e-mail dele, temos também um link, né, da Amazon. Temos também aqui que ele é de São Paulo, ele tem uma página no YouTube também. Então tem outras coisas, outras publicações desse importante pesquisador. Voltando no material, nós temos aqui um texto inicial, a qual aborda as questões mais relevantes sobre essa entrevista. Vamos na leitura. Novembro 29, 2013, 12 horas e 25 minutos, 3 comentários, Cielo. As redes sociais online estão adquirindo uma importância crescente na comunicação da pesquisa científica, como meio e ferramenta de apoio à gestão, publicação, compartilhamento e avaliação dos conteúdos. Nesse sentido, o programa Cielo vem promovendo, junto à sua comunidade de periódicos, a adoção das redes sociais para ampliar
a visibilidade e disseminação das pesquisas publicadas. Como parte desses esforços no engajamento da rede Cielo nas novas ferramentas interativas, convidamos Átila Yamarino para responder questões sobre a relevância e particularidades de uma dessas tecnologias interativas, os blogs. Átila é um colaborador da Cielo, ou melhor dizendo, do Cielo, biólogo e pesquisador da USP, experiente em mídias sociais voltadas à academia, atuando como blogueiro de ciências desde 2007, além de fazer parte da rede de blogs científicos Ciências Blogs Brasil, versão em português da maior rede mundial de blogs, a scienceblogs.com, e também um dos editores da versão em português do Research Blogging, com um agregador de blogs científicos presente em 7 idiomas. Essa entrevista mostra as vantagens do uso dos blogs de ciência pela comunidade científica. Vamos conferir esse blog? Estou aqui no blog Ciências Blogs, então você está aqui conferindo alguns periódicos, quer dizer, alguns textos que têm um cunho mais científico, quer dizer, há uma pesquisa para então responder alguma questão importante da atualidade. Então, você pode também estar acessando para ver esses textos, para conhecer o trabalho que nós temos a partir desse importante pesquisador. Voltando no nosso material, temos aqui entrevista, Átila Yamarino, Cielo em perspectiva by Cielo on Mixcloud. Transcrição do áudio, quer dizer, ele utilizou um aparelho para gravar a entrevista para depois passar para a parte escrita. Número 1. Você concebe blog como uma ferramenta para apoiar a pesquisa científica? Poderia falar um pouco sobre os blogs de ciência e os novos modos de gestão da informação? Sim, os blogs são excelentes ferramentas para apoiar a pesquisa científica. Na verdade, uma ferramenta de escrita e interação com o público, que é o que o blog tem de mais importante. Esta capacidade de permitir postagens dinâmicas, frequentes e uma interação com o público através de comentários, troca de links e recomendações. O blog é uma excelente ferramenta para apoiar a pesquisa científica, que pode ser usada em todos os estágios e em todas as etapas da produção de pesquisa. Desde um caderno de laboratório de um aluno, onde o pesquisador pode catalogar o que ele fará no dia seguinte ou o que tem feito no laboratório, as dificuldades que teve, até a ferramenta final para publicar os resultados e discuti-los. Essa chance de expor o que está sendo feito e discutir isso com o público, e este público pode ser qualquer um, desde o público leigo até os pesquisadores e pares, permite que o blog possa ter diferentes papéis em cada estágio da ciência, e isso influencia completamente os modos de gestão da informação, tanto substituindo ou complementando um caderno de ata de laboratório, um caderno de ata interativo, recursivo, que pode ser atualizado o tempo todo, até uma ferramenta para publicação de resultados científicos, como eu vou discutir em outras perguntas. Número 2. O blog de ciência, em sua opinião, também pode ser visto como meio de comunicação para um público amplo e, portanto, como meio de popularização do conhecimento científico?
Sim, o fato de o blog ser uma ferramenta aberta, gratuita, que pode ser usada por qualquer um, dá margem para diferentes formas de uso por quem o escreve. Se o autor quer discutir os resultados de pesquisa com quem está qualificado para comentar e discutir, pode usar o blog só como ferramenta para comunicação entre pares. Mas se quer exercer a comunicação científica e escrever para o público leigo, é um espaço perfeito para isso também. Então, tudo depende, na verdade, muito mais da abordagem que o autor quer dar para o que escreve e do tempo e esforço que ele quer dedicar àquilo e como ele quer ilustrar e trabalhar o texto, do que a restrição da ferramenta em si. O blog é simplesmente uma ferramenta de atualização e escrita constante. Quem vai determinar qual é o público é quem escreve. Número 3. Em 2007, surgiu a plataforma de blogs de ciência, Research Blogs, que hoje agrega mais de 1000 blogs ativos que comunicam o conhecimento científico. O que caracteriza tal crescimento e o que você destacaria nesse contexto? O Research Blogs cresceu em parte pela popularização em diferentes línguas da ferramenta de escrita que é o blog. Para mim, o que mais o caracteriza é o crescimento em outras línguas que não o inglês, o que indica interesse local por quem está escrevendo, divulgação em diversas línguas e uma série de idiomas que acabaram entrando para o Research Blog depois que ele foi aberto, como português, italiano, chinês. O que destaco neste contexto é que a dinâmica de uso dos blogs vem mudando desde então. Houve um pico de postagens e de novos blogs escritos durante o período entre 2009 e 2010. E de lá para cá, na verdade, o ritmo de blogs diminuiu, o que indica que as pessoas estão usando outras ferramentas. Também redes sociais como Facebook, Twitter e outras plataformas para comunicar diferentes aspectos do que fazem. Antigamente, o blog era usado para recomendar estes links a artigos, até o que a pessoa estava escrevendo com mais tempo. E hoje em dia estão escrevendo essas recomendações em outras plataformas e deixando o blog para um texto mais dedicado, mais completo, com mais referências. Na verdade, de 2010 para cá, o número de posts por blogs diminuiu, mas o número de citações por blog cresceu, ou seja, os textos estão ficando mais elaborados, o que parece ser um refinamento do uso da plataforma, que é bem saudável. 4. Blogs, blogosfera científica e acesso aberto podem ser vistos como instrumentos agregadores em prol da democratização do conhecimento científico e, ao mesmo tempo, facilitadores de acesso à leitura de pesquisas. Sem a menor dúvida, os blogs, na verdade, têm um papel duplo de acesso à informação. Tem o papel que o autor pode dar, que é de transformar o texto científico em um texto compreensível para o grande público. Então, é o acesso à educação que o público não tem para interpretar aquilo, e eu falo educação no sentido de treino científico, pois não é todo mundo que vai pegar um texto científico e entendê-lo desde o começo. Na verdade, muitos pesquisadores precisam de anos de treino para conseguir realmente entender e ler de uma vez só um artigo científico. E no blog,
Quando o autor consegue resumir bem o artigo e explicar o que está contido nele, já está fazendo essa ferramenta de acesso, independentemente do acesso que o público tem à fonte original da pesquisa, no sentido de conseguir entrar e ver o que tem naquele artigo. E há também outra etapa que é muito do que se publica de pesquisa hoje em dia, que ainda é fechado para o grande público. Financiamos pesquisa com impostos e taxas que vão financiar os pesquisadores. Vão financiar as instituições de pesquisa, mas a pesquisa que é publicada por esse grupo todo vai para revistas que são de acesso fechado e que cobram uma assinatura muito cara para essa informação. Então, em paralelo à iniciativa de acesso aberto, com a iniciativa que o Cielo tem desde sua criação, que é disponibilizar o artigo para todo mundo poder ler, os blogs podem permitir esse acesso, pegando artigos que são de acesso fechado e transpondo, falando sobre o conhecimento que está descrito para todo mundo num lugar que é acessível. Então, por mais que o público não tenha acesso ao artigo que foi publicado originalmente, tem acesso aos comentários sobre ele no blog, o que é fundamental, em minha opinião, para democratizar a pesquisa que é feita. 5. Como caracterizar blogs e blogueiros no campo da ciência? Blogs e blogueiros vão ter papel em qualquer canto do campo científico, desde divulgadores e promotores. E aí incluo também leigos que escrevem sobre ciência e jornalistas que escrevem muito bem sobre ciência, frequentemente muito melhor do que os pesquisadores, para falar sobre pesquisa recente e importante. Até blogueiros que estarão divulgando pesquisas de fato e gerando métricas, dados que vão ser usados em outros artigos. O blog e o blogueiro podem servir tanto de divulgador no final da pesquisa quanto gerador de dado para novas análises e para discutir a maneira como a ciência é feita. Após a leitura deste texto, nós temos algumas atividades. A primeira atividade é para você identificar no texto o entrevistador e o entrevistado. É muito fácil. Eu irei voltar aqui no início do texto, é uma marcação em verde. Temos aqui a entrevista com Átila Yamarino e o programa Cielo. É só você se organizar para responder. Número 2. O principal assunto abordado na entrevista é a vida e o trabalho do biólogo Átila Yamarino ou a pandemia do novo coronavírus, ou ainda a utilização de blogs por cientistas. E por fim, curiosidades sobre o canal do Átila no YouTube. No caso, você ficou aí em duas alternativas, não é mesmo? Mas veja aí o assunto mais frequente. Observe as questões iniciais, ok? Atividade 3. Antes de iniciarem-se as perguntas, o texto apresenta um parágrafo de introdução. Qual é a importância desse parágrafo introdutório? Você estudou sobre entrevista na semana 2 e houve uma pergunta parecida, não é mesmo? Mas vamos voltar aqui no texto para você aí anotar as informações importantes desse parágrafo de introdução. Temos aqui uma marcação em azul. Você vai perceber que aqui nós temos o assunto geral da entrevista. Temos também quem é esse Átila, não é? Vem falando que ele é biólogo e pesquisador da USP, não é?
e vem falando outras questões mais. Então, a introdução serve para isso, não é? Vou apresentar o assunto, para falar sobre a pessoa que vai ser entrevistada e tudo mais. Atividade 4. Na terceira semana de atividade, estudamos um pouco sobre o texto de divulgação científica. Escreva um pequeno texto relacionando o trecho da entrevista apresentada acima e o que você aprendeu sobre divulgação científica. Nós vamos voltar na terceira semana, irei apresentar algumas questões importantes e depois iremos voltar no texto. Temos aqui que um estudo científico é realmente significativo e relevante quando contribui para a qualidade de vida das pessoas. Para que isso aconteça, é preciso que suas descobertas sejam divididas com outros cientistas e com a população de modo geral. Nós temos aqui que um texto de divulgação científica apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Temos também a questão dos verbos. E no Para Saber Mais, nós temos outras questões. Vamos relembrar? Temos aqui que os textos de divulgação científica são aqueles que buscam compartilhar informações, pesquisas e conceitos científicos a um público leigo, ou seja, um público que desconhece ou pouco sabe sobre o assunto. Você pode acessar aí o site do Brasil Escola e relembrar alguns fatos importantes. Voltando aqui na semana 5, você tem um trecho em amarelo que vai ajudar você a responder a segunda parte desta pergunta. Então, aqui vem falando que, sem a menor dúvida, os blogs, na verdade, têm um papel duplo de acesso à informação. Tem um papel que o autor pode dar, que é transformar o texto científico em um texto compreensível para o grande público. Então, é o acesso à educação que o público não tem para interpretar aquilo. Aí, nesse caso, nós temos outros trechos que vão me ajudar. Nós temos aqui no início, falando que os blogs são excelentes ferramentas para apoiar a pesquisa científica. Então, vou até marcar aqui. Temos aqui outras questões aqui, na pergunta 2, falando que a ferramenta é gratuita. Temos depois na na pergunta 3, falando sobre a ferramenta, né, que possibilita aí, utilizar outras línguas. Então, é bem interessante. Como você fez a leitura aí atenta, você vai conseguir responder essa segunda pergunta, que nesse caso é escrita de um pequeno texto. Faça de forma completa, tá? Não responda somente essa primeira ideia, tá ok? Dessa forma, eu finalizo essa videoaula. Espero aí que você tenha gostado. Tenha uma boa semana e um grande abraço!